Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando. Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós vamos estar estudando hoje o módulo 15 de Filosofia da apostila 3, que aborda a filosofia iluminista. A filosofia iluminista, ela representa uma cisão da modernidade para a contemporaneidade, pensando aí a historiografia, né? O movimento, né, iluminista representou a formação de uma corrente científica, racional, filosófica, consequentemente, dado o nome, do qual seus autores, seus intelectuais questionavam as bases do antigo regime. É justamente na dita Era das Luzes, essa luz seria o esclarecimento pela razão, pela cientificidade, a ideia de ciência como progresso, é que esse homem agora nega a importância da religião e também de Deus, porque não são mais respostas para as suas inquietações, mas questiona as bases daquela sociedade estamental que era marcada por privilégios. Então é um ser humano que critica o primeiro e o segundo estado, né? Ou seja, aquela pirâmide social, no topo o senhor feudal, o clero, né? O alto clero, questiona a nobreza no segundo patamar, porque eles tinham privilégios como, por exemplo, de não pagar impostos, e o movimento iluminista, né, automaticamente ele é um movimento burguês. Isso é importante também citar, porque automaticamente é a burguesia que financia esse processo no intuito de não somente ter benefícios intelectuais, como também, enquanto classe, benefícios econômicos. Né? Então, ela, enquanto terceiro estado, ela começa a estabelecer uma defesa de seus ideais. Que defesa, Vinícius? Liberdade, fraternidade, igualdade. Liberté, fraternité, égalité. São as ideias liberais, com a figura, sobretudo, aí do Locke, com o liberalismo político, ou ainda, automaticamente, quando pegamos, né, dentro das doutrinas, das teorias econômicas, o Adam Smith com o liberalismo econômico, né, essa defesa de uma ausência da intervenção do Estado na economia, a mão invisível, a ideia de que o mercado se autorregula, né, ou ainda a defesa da propriedade privada, da igualdade civil e jurídica, da tolerância religiosa, da liberdade de expressão, do direito à vida. E isso é interessante, porque quando pegamos a filosofia iluminista enquanto movimento, né, que surge e desenvolve-se na Europa, ela também chega no Brasil. Vamos discutir, inclusive, isso na disciplina de História. As ideias liberais, elas influenciam movimentos de cunho separatista, quando pegamos, por exemplo, a Inconfidência Mineira com Tiradentes ou a Conjuração Baiana, que já vai defender o fim da mão de obra, do trabalho escravo no cenário brasileiro. E automaticamente a própria independência dos Estados Unidos em 76, quando nós pegamos, né, a própria Constituição americana, a Revolução, a independência do Haiti, né, que se inspira também nos moldes liberais, e a maior revolução burguesa do mundo, né, não temos como fugir da Europa, a Revolução Francesa, né, onde a burguesia quebra justamente esses privilégios, né, do antigo regime, da Idade Média, por meio das vielas revolucionárias. Eu gosto muito de destacar que é nesse momento que o rei, né, enquanto também primeiro estado, né, o rei enquanto poder centralizador, tomador de decisões do estado do qual ele controla, ele também está sendo questionado, porque ele não paga imposto. É por isso que na Revolução Francesa o rei será guilhotinado, será preso, assassinado. Né? E não somente isso, é pensar também a ideia dos fisiocratas, enquanto a fisiocracia, enquanto uma teoria econômica que vai estabelecer uma defesa de que a base da riqueza, do acúmulo de riqueza, está no desenvolvimento da terra, no desenvolvimento da agricultura. E o rei, já que eu citei anteriormente, percebo, ele está tomando pancadas, né, sendo criticado, questionado de vários lados. E é por conta disso que esse rei ele vai começar a incorporar práticas iluministas nas suas ações. O nome é esse processo, se chama despotismo esclarecido. Um ponto que eu quero também dar destaque é que quando nós falamos dessa corrente, desse movimento, dessa filosofia iluminista, é justamente também pensar a figura de seus teóricos. Citei aqui o Adam Smith, citei também a figura do Locke,
né, com a ideia de uma teoria da tábula rasa, de que o homem vai nascer como uma folha em branco, cujas experiências, né, irão contribuir, né, ao longo de sua vida, desculpa, para o seu preenchimento. É o Voltaire com a sua teoria, né, e também é a consumação de uma teoria, de um movimento, de uma filosofia capitalista, no qual a base é assim a defesa da propriedade privada, de cada um por si, Deus por todos, o lucro, é o capitalismo comercial, é a ideia de desenvolver a industrialização, de incentivar a lei de oferta e procura, da ideia de explorar mais a classe operária, porque quanto maior a produção, maior a venda e o lucro da classe burguesa, e não apenas isso. Incentivar a lei de oferta e procura é também estabelecer uma crítica à escravidão, uma vez que quando você forma um mercado tanto produtor, mas também consumidor, né, você está fazendo com que a sua economia ela não pare de circular. Então você favorece a formação de um capital financeiro, de um capital especulativo, né, e de consolidar estruturas como, por exemplo, a própria industrialização, que já tinha ocorrido, por exemplo, na Inglaterra, enquanto país pioneiro, mas também de que essa industrialização não fique apenas dentro do solo do território inglês, mas ela se espalhe pelo mundo. E é por conta disso que nós vamos perceber a segunda revolução industrial, quando discutimos aí do século XIX. Então percebam que nós temos todo esse cenário que vai influenciar o desenvolvimento, né, a expansão. Contudo, eu quero tecer uma crítica ao movimento iluminista que, de forma equivocada, né, os seus principais teóricos, eles estabelecem uma crítica à Idade Média utilizando uma expressão chamada Dark Ages, né, a Era das Trevas. Errado, de forma equivocada, até mesmo anacrônica, né, mas é importante destacar porque é como se fosse uma visão obscurantista da Idade Média, como se fosse um período sombrio, um período marcado por incógnitas, incertezas, um período estático. E esquece que na história nada é estático. Na história nós temos sempre um dinamismo, uma complexidade, uma sociedade que era estruturada e dentro de conjunturas políticas, sociais, religiosas, institucionais, uma vez que já discutimos aqui que a igreja, enquanto instituição, ela era o padrão de poder dentro da Idade Média. E pensar nesse momento é estabelecer uma crítica que, no caso, não podemos cometer o erro de comparar períodos muito distantes. Óbvio que vão existir permanências, contudo, né, as rupturas elas são presentes, bem clássicas, e não desvalorizar um tempo, uma vez que a história é a ciência dos homens no tempo. E é justamente a filosofia, né, a partir do ato de pensar, de racionalizar desse homem que quebra a verdade absolutas, que adota o senso crítico, que indaga, que pergunta, que questiona, é justamente essa filosofia que também estava presente dentro da Idade Média. Então não tem como, por exemplo, você desmerecer um período em detrimento do outro. Tá ok, pessoal? Grande abraço.